Muito bem, você está acompanhando a editora comemorando os seus 30 anos. E a editora, desde cedo, descobriu dois braços. Não Sim. desde o seu fundamento, não desde a sua fundação, mas descobriu dois braços. Um braço de produção do material, mas logo a gente viu que precisava de capacitação complementar, porque senão nem todo mundo conseguia entender como os nossos materiais funcionam. E aí nós inauguramos a era dos congressos. Então, Regina, conta para nós, quando foi o primeiro congresso? E como foi participar dele? Bom, o primeiro congresso foi em 1994, em Anápolis, organizado aí pela editora, porque já estava nesse processo, né, de ser uma editora. Sabe aonde? Lá na Universidade Couto Magalhães, em Anápolis. Hoje, Universidade Evangélica de Goiás. Sim, Na época, era Couto Magalhães. Faculdade de Filosofia Bernardo Sayão, outras Exatamente, André. nomenclaturas. Foi lá, então assim, com salas excelentes, grandes, tivemos todo o apoio do pessoal lá na direção, e foi marcante, porque ali a gente viu a importância exatamente do que o pastor André compartilhou, da gente ter esse outro braço, né, que é o braço da capacitação. Temos um material, sim, isso a gente pode falar com propriedade, um material excelente, porque é feito na dependência do Senhor, para a glória dele, e a gente sempre tentando melhorar, sempre reformulando, sempre com revisões, mas precisa do outro lado, a pessoa que vai pegar, estar preparada para usar o material. E aí a gente viu essa importância, não adiantava só produzir um material de qualidade, como também capacitar professores para estarem ministrando com esse material, né? E aí começou 1994, a gente viu essa importância e foi aí que eu comecei ajudando, né, na parte da coordenação aí pedagógica hoje chamamos desse setor de capacitação, né? Na época a gente só falava em congresso, Isso. e aí foi, né, André? Foi por aí. 94, eu fui no congresso de ônibus daqui de São José dos Campos até Anápolis. Fomos 2 ônibus, eu acho. 2 ônibus. Eu fui como aluno naquela época, eu estava cursando o 2º ano de teologia e fui acompanhar, assistir os seminários. Tinha um livrinho, né? Sim. Com todas as apostilas juntas. Sim. E foi o primeiro congresso. Depois daquilo, a gente teve uma inovação, não teve? Sim, nós tivemos pequenos congressos. Em São José aqui na Central. Campos, na Central, aqui ali. A Presteriana de Vila Mariana, o Batista de Vila Mariana, alguma coisa assim. A gente sempre teve congressos menores. Aí Eu fomos me lembro crescendo. de ir aqui e de ir lá também em São Paulo. O André Aluno ainda. Aluno, já pensou? Hoje, graças a Deus, é uma bênção aqui na editora. Naquela época. E aí, então, fomos crescendo. Em 1999, nós tivemos o primeiro congresso em Serra Negra, lá na Estância Clube Veraneio. Eu me lembro, tem tanta história boa desse congresso. 1999, tá? Então começou, olha, vamos fazer aí numa estância. E aí começou aqueles grandes congressos. E assim, o mais marcante, um dos, né? Foi aí em 2002, nesse mesmo lugar, ok? Na Estância Clube Veraneio, que deu um boom. Muita gente se inscreveu. Aí, assim, as salas iam ficar superlotadas, não iam caber tanta gente. Aí nós tivemos que dividir o congresso em 2 finais de semana. E os 2 finais de semana ficaram lotados. Certo? Exatamente. Então foi assim, foi algo que marcou e graças a Deus a gente pôde perceber a importância que as igrejas começaram a dar e hoje dão muita importância para a parte de capacitação. Né? Então, foi aí que foi um marco para nós. Não sei se você lembra que no último congresso que a gente fez em São Paulo, o pastor da igreja conheceu a editora nesse congresso de Serra Negra. E ele foi dirigindo uma Kombi, levando toda a equipe de professores dele nos 2 finais de semana. Exatamente. Desde então, desde 99, 2002, daí não é? Desde 2002, que foi 2002 quando que ele dividiu, ele vem usando o material da editora e a gente teve chance de ver isso em loco ali na Vila Prudente. Não, e o pastor, inclusive, ele testemunha que foi por meio desses 2 congressos que ele levou a equipe dele, né, os professores, a igreja começou a crescer, e hoje é uma grande igreja, uma igreja de referência, e ele
testemunha isso. Muito bom. Então a gente pôde ver a importância da capacitação. E conta para nós, um congresso muito desafiador. O congresso muito desafiador foi em 2004, na Unip, aqui em São José dos Campos, né? A Unip é a Universidade Paulista. Também deu um boom nesse congresso. Tinham mais de 1.000 participantes. Mas lá, assim, a estrutura excelente, as salas, perfeito. Só que a questão da alimentação deu um problema muito grande. Porque a igreja que se propôs a fazer a alimentação não estava preparada para essa quantidade. E eles chegavam com uns carros, com panelas pequenas de arroz, de mistura. Então, foi aquela fila imensa e atrasou demais. E o que marcou também que o pastor John Barnett, ele estava internado na UTI. Isso também foi difícil para a gente. Nós tivemos que colocar alguém para substituí-lo como preletor. E a gente não podia contar desse problema da alimentação, porque senão ele ia ficar mais tenso, mais nervoso. Só que ele estava de lá da UTI acompanhando tudo o que acontecia. E ele percebeu que estava tendo algum problema. Uhum. Então, assim, foi marcante, mas apesar dessa questão, Deus usou esse congresso na vida de muitos professores. Deus é misericordioso, né? Gracioso, e no final deu tudo certo. Bom, como fruto dos congressos, dessa experiência bem-sucedida, a gente também criou uma outra modalidade de capacitação. Conta para nós um pouco sobre ela. Então, aí a gente foi para esse tempo de grandes congressos, mas a gente percebeu a importância de acompanhar a igreja que usa o material. E as igrejas começaram a procurar a editora. Olha, eu queria a editora aqui na minha igreja, com os meus professores. Aí a gente pensou, por que não criar outra modalidade, que seria o treinamento? Aí, em 2002, nós tivemos aí o primeiro treinamento, em 9 de novembro de 2002, numa igreja presbiteriana em Itanhaém, eu não esqueço. Foi o primeiro treinamento que nós fizemos para a igreja local. Eles convidaram outras igrejas lá da região deles, presbiterianas, né? Igrejas presbiterianas. Foi uma bênção. A gente viu que a gente poderia também alcançar os professores, capacitar os professores com essa modalidade de treinamento, não mais aquele congressão, né, mais geral, com assuntos aí da educação cristã, mas mais específico para a igreja, atendendo a necessidade da igreja ou de uma região menor, né? Então, começou-se aí 2002 com essa modalidade. A gente também foi aperfeiçoando, e a gente viu a importância de alcançar as igrejas, de estar mais perto das igrejas, né? E as igrejas chamando a gente. Foi um tempo, assim, muito precioso. E aí chegou a pandemia. E aí, o que a gente fez? Acabou? Pois é. E agora? Não tinha mais os grandes congressos presenciais, mas Deus nos abençoou, porque nós tivemos um super congresso. Aí pode contar. Online, né? Online. Você lembra quantos inscritos? Perto de 6 mil inscritos. 6 mil. 2 mil visualizações no dia, né? Fora as outras visualizações. Foi grátis, foi tudo grátis. Nós tivemos palestrantes nacionais, internacionais, um internacional, falando sobre isso. Inclusive, os preletores, eles deram, né? Os preletores ofertaram o seu trabalho. E foi uma bênção para nós. Durante a pandemia, a gente vai ter uma oportunidade de testemunhar a pandemia em si, né? Em um determinado momento. Mas durante a pandemia, a editora sobreviveu por vontade de Deus, por cuidado dele conosco. Oh, graça. A gente viu de perto muita coisa que a gente jamais sonhava sobre isso. E a gente trabalhou muito mais do que o normal, na verdade, para entregar essas coisas para o nosso público, né? Inclusive esse congresso. Mas foi uma bênção para nós. A gente viu a mão de Deus conosco e a gente viu vocês, os nossos parceiros que usam o nosso material perto de nós, fazendo o que podiam fazer, não é? As igrejas estavam fechadas e vocês não podiam usar material, mas continuaram prestigiando a gente nas redes sociais, nas nossas iniciativas, e isso foi uma bênção para nós. E por que eu mencionei esse ano, né, de 2020, que foi um ano bastante difícil para nós? Porque a gente pôde crescer também, apesar de toda a luta, crescemos na área de congresso e do treinamento. Porque em 2020 nós iniciamos o treinamento online, com turmas de 15 pessoas, 20
E hoje a gente continua com esses treinamentos, não só presenciais, como online também. E exclusivos, né? Exclusivos, que às vezes tem igreja que fala, olha, a gente só quer para nossa igreja. Aí são um grupo menor de 15, a gente dá, inclusive, fala mais sobre detalhes do material que eles estão usando. Tem sido muito abençoador, né? Poder participar e ver como Deus, ao longo do tempo, né? Ele tem usado a editora, só graça. Mesmo na pandemia, a gente podia expandir um congresso para 6.000 pessoas. 6.000 pessoas. Imagina. Não dá pra imaginar. Foi 2020, né? Eu não sei se 19 ou 20, acho que foi 20. Não, 20. Não, 20 foi. Se precisa ver se foi começo de 2021. Mas, enfim, é isso aí. Como Deus é bom e gracioso. E hoje a gente está aí com promotores para organizarem treinamentos por todo o Brasil. Nós temos treinadores credenciados. Imagina que a gente ia imaginar isso também por todo o Brasil e fora do Brasil, no exterior também. Estamos orando pela América. Portugal, estamos orando pela América Latina, não é? Já temos uma treinadora credenciada da Nicarágua, mas queremos expandir isso também. Então, assim, a gente tem uma frase que, inclusive, o pastor John Barnett falou. Isso. Em relação ao treinamento mesmo, né? E agora a gente aplicou para a editora inteira, né? Ele falava assim, que loucura é essa? Imagina treinamento em vários lugares, em várias igrejas, com grupos menores. O céu é o limite. E é mesmo. E é mesmo. É a misericórdia e a graça do Senhor. Você ouviu um pouquinho aqui das nossas histórias e vai ouvir mais, nos acompanhe nas redes sociais a respeito dos congressos, o nosso outro braço ministerial aqui, que é capacitação complementar. Fique com a gente e muito obrigado porque você está seguindo as nossas comemorações de aniversário. Muito obrigado, me sinto honrada de participar desse momento. Obrigado a você, gente.